a melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Feliz domingo a todos. Hoje nós estaremos concluindo a lição de número 5. Nós estamos estudando na escola dominical a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós encerraremos a lição de número 5. O tema é carnalidade, mundanismo e divisões dentro da igreja de Corinto. E como na aula passada a gente volta a falar, é preciso sempre fazer um paralelo entre o que aconteceu na igreja de Corinto e o que acontece conosco, né? A igreja atual no mundo todo, e especificamente na nossa própria igreja. É preciso fazer autoanálise sempre, né? Sempre autoavaliações, isso é fundamental, queridos, para o nosso crescimento espiritual. Na semana passada a gente viu um pouco da panorâmica da carta, o que era a cidade de Corinto, características dessa cidade, as características da igreja de Corinto também, os problemas que ela trouxe ao apóstolo Paulo, o amor do apóstolo e a paciência do apóstolo com esta igreja. Mas quem ama repreende, o apóstolo realmente. O interessante é a gente observar que Paulo faz repreensões a outras igrejas, obviamente, mas assim, geralmente não é no primeiro capítulo, mas é que acontece diferente, né? A gente vê logo de início, apesar de Paulo considerá-los como igreja de Deus, ele fala logo no início, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos amados santos. Então ele amava aqueles irmãos e estava sentindo por eles também novamente as dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. Tá? Então vamos aprender com essa rica carta, na verdade aprender o que nós não devemos praticar. Com certeza, irmãos, muita coisa aconteceu ali que entristeceu não só o apóstolo, mas principalmente ao Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos entrar, no versículo número 9 em diante, tá? Vamos ler o texto base. Na verdade, nós temos alguns textos bases. Então o apóstolo diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, só servos. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, Deus concede dons a cada um de nós. Cada um de nós, irmãos, tem um dom, um ou mais dons. Você pode ter certeza, você ingressou no corpo de Cristo, entrou na igreja, Deus já capacita você com um ou mais dons. Falta muitas vezes nós descobrirmos quais são esses dons, né? Indo orar, buscando o Senhor, ou então percebendo em nós habilidades. Que habilidades eu tenho? Qual as coisas que eu posso desenvolver com mais tranquilidade, desenvoltura na casa de Deus? Sempre, se aperfeiçoando, com certeza. Ninguém está pronto para nada, nunca. É sempre crescendo. Então ele fala que conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, o apóstolo diz Apolo, depois ficou regando, mas na verdade o crescimento mesmo veio de Deus. O milagre do crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A manifestação da carnalidade na igreja de Corinto era preciso mudar o foco da atenção. Por quê? Os coríntios estavam com os olhos fixos nos homens.
Vocês lembram daquelas 4, né, divisões? A igreja estava dividida em 4 partidos. O partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Cefas, que é Pedro, e o partido de Cristo. Eu não sei, irmãos, é realmente até difícil imaginar como aquela igreja vivia, como as pessoas viviam ali no mesmo ambiente, tendo pensamentos, né, tão diferentes, né, e guerreando entre si. Então, havia muita carnalidade e imaturidade dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas, os crentes em Corinto, estavam olhando para os homens. Aquele famoso culto à personalidade. A nossa tendência como seres caídos, né? Até caídos, a queda em Gênesis capítulo 3 foi a maior tragédia que essa humanidade pôde contemplar, né? As consequências mais drásticas não foi na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, nem agora com o coronavírus, e nem será com outras coisas. A maior tragédia, irmãos, foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu. Entrando assim o pecado, a dor, a doença, a morte, a corrupção no mundo. Foi quando os homens tirou os olhos de Deus, começou a prestar atenção no que a serpente falava, e os homens têm tirado frequentemente os olhos de Deus e prestado atenção em outras coisas, se entretendo com outras coisas. Então, assim, é o culto à personalidade. Nós precisamos, na nossa igreja, nós temos 3 pastores. É até normal, natural, nós termos as nossas preferências, isso é natural. Mas isso, irmãos, eu digo assim, não deve ser exposto, explícito, falado. Guardemos para nós as nossas preferências e oremos por todos eles. São servos de Deus, homens de Deus, que trabalham, são instrumentos de Deus, como o apóstolo Paulo disse. Olha, eu e Apolo aqui, Cefas lá, né? E nós somos servos apenas, ou seja, diáconos, instrumentos de Deus. Então, muito cuidado com esse culto à personalidade, porque todos os homens pecaram, todos vão continuar pecando até aquele último dia. Nós precisamos fixar os olhos em Deus, é nele. O Senhor usa mais uns do que outros. Sim, mas por quê? Porque alguns se dedicam mais do que outros. Esse é o fato. Está apenas na dedicação com que cada um faz a obra de Deus. É possível, irmãos, não haver divisões dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é indivisível. Nós vimos isso. Paulo também falando aos coríntios, né? A mão não é mais importante que o pé, que a orelha, que os olhos, enfim. É um corpo e todos os membros necessitam uns dos outros. Eles não estão ali à toa. É possível, sim, mas vai exigir de nós, dos membros desse corpo, uma negação diária de si mesmo. Isso não é fácil. Não é fácil, irmãos. O que aconteceu em Gênesis foi a maior tragédia, porque nos deformou. Nos deformou. O que restou de nós é o que se chama de imagodei, são os resquícios da imagem de Deus. Graças a Deus ainda. Mas esses resquícios, só eles não são suficientes para nos fazer abrir mão de nós mesmos. É preciso que o Espírito de Deus, por meio da morte vicária de Cristo, entre na nossa vida para fazer uma revolução, uma metanoia, uma mudança de mente. Tudo começa aqui, queridos. Tudo começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então é preciso acontecer uma metanoia, uma conversão, uma mudança de direção. E isso não é fácil, porque nós temos um apego descabido em nós mesmos. Nós nos amamos muito, irmãos. E esse amor a nós mesmos, quando ele começa a competir com o amor a Deus, aliás, qualquer coisa. Vocês lembram do que Jesus falou? Vocês não podem amar o pai, a mãe, os filhos, os maridos, as esposas,
ou quem quer que seja mais do que a mim, porque quem ama essas coisas, essas pessoas mais do que a mim, ou coisas, não é digno de mim. Nós vamos ver daqui a pouco isso, tá? A igreja, ela é o corpo do Cristo. Eu preciso internalizar isso, que a igreja não é um espaço apenas que eu vou, uma opção para mim no domingo, aos domingos, às quartas-feiras. Não é uma opção social, de um convívio social. Isso é maravilhoso, a comunhão dos santos é um dos requisitos importantíssimos, né? Nós temos assim meios de graça. Quais são eles? A oração, o estudo da palavra, a leitura da palavra de Deus, a busca da face de Deus e também a comunhão dos irmãos, tá? Mas o foco é saber que eu vou não para encontrar as pessoas, eu vou para encontrar ali o corpo de Cristo, porque eu também sou parte desse corpo. Lembra o que Jesus dizia? Ele dizia a todos, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, a sua cruz. Não é a cruz do outro, é a sua. Então, cada um de nós tem, né, a sua cruz. E siga-me. Agora, essa cruz aqui, né, existem algumas interpretações. Muitas vezes, a maioria interpreta como sendo a minha cruz pessoal. Mas também existe interpretação de que essa cruz é o Evangelho mesmo. É o próprio Evangelho. É a nossa vida. Se nós estivermos vivendo uma vida com Cristo, né, nós estamos carregando uma cruz. Obviamente, né, nós sempre estaremos na contramão dessa vida. Nós sempre estaremos nadando contra a maré. Nós sempre seremos a contracultura. É assim, irmãos, porque os conceitos do reino, o andar no reino, os princípios do reino de Deus, as prerrogativas, as prescrições do seu reino são totalmente opostas às prescrições e regras do mundo, da humanidade, em todas as eras e tempos. Então, assim, pode ser interpretada como a nossa cruz pessoal, mas muito mais como a cruz de Cristo, o próprio Evangelho que a gente carrega, né? E aí ele diz, e siga-me, mas só vai me seguir se você negar a si mesmo, tomar essa cruz. E aí sim, é para valer. Agora, tem um jeito certo de levar essa cruz? Eu posso levar de qualquer jeito? Não, tem um jeito certo de levar a cruz. É quem perde a sua vida por amor a mim, a achará. Quem perder a sua vida, e o que é esse perder? Eu tenho que morrer, como Nicodemos diz, eu vou ter que, para nascer de novo, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo. E aqui, quem perde é no sentido de morrer? Não. De forma nenhuma, é no sentido de perder para você, perder para os seus caprichos, perder para as suas opiniões, para os nossos achismos, para as nossas preferências, para as nossas tendências naturais, carnais. É perder para nós. Há uma guerra, o apóstolo Paulo já nos adverte isso em Romanos capítulo 7, que é uma guerra diária entre o espírito e a carne, né? E aquele a quem eu alimentar mais, esse vai vencer, com certeza. Então, o que quando Jesus fala aqui? Ele diz aqui, não é digno de mim, né? Ele fala que não é digno de mim quem faz a obra dele de forma errada. Não pode ser meu discípulo, ou seja, quem não anda conforme os critérios que ele estabeleceu, né? Quem amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, sua irmã, enfim, mais do que a ele e outras coisas, não é digno de mim. Não pode ser meu... Vocês estão entendendo, queridos? Olha aqui. Não é digno de mim. Ele diz assim, não pode ser, não adianta, não se engane. Não pode ser meu discípulo. Então,
essa coisa de querer conciliar, muitas vezes, queridos, ter uma vida dupla, querer conciliar o evangelho, a minha vida, né, com as coisas, a minha vida no mundo, ter uma vida lá fora e uma vida dentro da igreja. Isso é impossível. É impossível haver a conciliação. Eles são inconciliáveis. Não existe essa conciliação. Ou você é uma coisa ou você é outra coisa. É um auto-engano terrível. Então nós temos que fazer uma avaliação sincera, né? Sincera. Como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Era o que o apóstolo Paulo queria fazer aos coríntios, que eles refletissem. Então ele escreve, na verdade, 4 cartas, como a gente falou da vez passada. Mas, só 2 cartas chegaram ao nosso conhecimento, que compõem o cânon bíblico. Então, mas essas 2 cartas já são suficientes para nós vermos a gravidade do que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Mas vamos pensar também na nossa própria vida e na nossa própria igreja. Até que ponto nós estaremos dispostos a nos negarmos a nós mesmos, a morrermos para nós mesmos? Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas, e isso inclui, como nós falamos, tudo e todos, acima de qualquer aspiração pessoal. Negar a si mesmo é dizer não à minha natureza decaída, né? Porque nós temos vontades próprias. E muitas vezes eu vejo pessoas falarem assim, quando é uma coisa que ela considera que é boa, não, vai dar certo sim, vai dar certo porque é bom. Mas é bom para quem? Para nós ou é bom para o reino de Deus? Se lembrem que nós somos cidadãos do reino de Deus. O Senhor Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Então nós fazemos parte de um reino, irmãos. É aquela tensão, né? Já somos do reino, mas ainda não. Já e ainda não. Nós somos do reino, cidadãos do reino, sim. Somos cidadãos dessa terra também. Mas nós precisamos colocar os princípios do reino muito acima dos princípios que regem essa terra. Negar a si mesmo é renunciar a toda a autoconfiança na minha própria capacidade e obras, atribuindo todos os méritos que eu possa vir a ter a Cristo, porque na verdade é Ele, os méritos são só dele, de fato. O que são os obreiros? Aí Paulo pergunta, o que é Paulo? Aquele que plantou, fez uma parte, né? O que é Apolo? É aquele que regou também. Então, plantar e regar são ações meramente humanas. Um plantou, outro regou, é claro que orientados pelo Espírito de Deus, mas eles são apenas diáconos, servos, que estão cumprindo, graças a Deus, as ordens do Senhor, usando o quê? Os seus próprios poderes, não o poder dado por Deus, os dons dados pelo Senhor. Então, servos, queridos, nós somos aquele que serve. O próprio Jesus, quando lavava os pés dos discípulos, né? Ele disse, olha, deixa, o Pedro não queria. Não, senhor, não lava, senão não vou lavar nada. Você não tem parte comigo. Ele disse, não, lava tudo. Vocês sabem, lembra como Pedro era. Ele disse, não, basta lavar, entendeu? Os pés, né? Porque o resto já está limpo. Por quê? Porque eles estavam recebendo a palavra de Deus. Quem fez, então, o apóstolo pergunta, o milagre do crescimento aos coríntios, né? Porque Deus é que dá o crescimento. Deus. O apóstolo poderia ir, com todo o conhecimento que ele tinha, Apolo com toda a sua eloquência, com toda a sua retórica, mas não acontecer nada ali. Ninguém se converter. Deus estava ali. E Deus deu o crescimento. Então, nós precisamos internalizar isso. Isso é fundamental. Entender, irmãos, que na igreja de Deus, a igreja é de Deus. Olha, ela tem um dono, é Deus. Não existe um dono terreno. A igreja é de Deus. Ela foi comprada não com
100 mil reais, 300 mil, 1 milhão de reais. Ela foi comprada com o sangue de Cristo, o sangue precioso, valioso de Jesus Cristo. Então não há espaço, irmão, para orgulho, jactância, arrogância dentro da igreja de Deus. Não há espaço para isso, meus queridos. Irmãos, Paulo fundou a igreja de Corinto no ano 51 da era cristã. Ele passou ali cerca de 1 ano e 6 meses. Então vamos pensar, 3 anos se passaram quando Paulo escreve esta carta, né, que é a segunda carta provavelmente. E os coríntios, eles permaneciam imaturos e carnais. Ou seja, todo o esforço que Paulo fez durante 1 ano e meio, estando ali com eles, foi a igreja em que ele mais tempo passou, parecia ter sido em vão. Então a frustração do apóstolo, a decepção, a tristeza do apóstolo Paulo em ver que se passou o tempo e a igreja permanecia talvez até pior do que quando ele saiu de lá, né? Paulo escreve então essa carta, provavelmente em 54, 55 depois de Cristo. E lembrando um pouco que a marca, as marcas da carnalidade da igreja se resume nesse versículo aqui em 1 Coríntios 3:3. Ele diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, andais segundo o mundo. Então, ciúmes e contendas era evidência concreta de que os coríntios, infelizmente, o tempo havia passado e eles permaneciam imaturos e carnais. Qual é a nossa posição em Cristo? Nós nos convertemos um dia, né? E será que cada um de nós sabe qual é a sua posição dentro da igreja, dentro do templo, dentro do corpo de Cristo? Porque todos nós, com certeza, nós somos embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Cristo, embaixadores do reino aqui na terra. Como eu falei ainda há pouco, somos cidadãos, claro, somos cidadãos da terra, mas sem esquecer jamais que a nossa pátria está no céu. Então, somos cidadãos do reino de Deus. E será que no dia a dia da nossa vida, desde que a gente acorda pela manhã, passam-se os dias, semanas, meses, anos, a gente permanece com essa convicção e não só tem essa teoria, mas na prática, de fato? Irmão, nós somos a igreja de Deus, é o sacerdócio universal dos santos. A pregação do evangelho é feita por meio da igreja. Os anjos desejaram essa missão, mas Deus delegou essa missão à igreja, a nós, tanto vivermos, tanto proclamarmos o evangelho pela nossa própria vida, sem abrir a boca, pela nossa condução, pelo nosso exemplo, da maneira como nós vivemos, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa própria casa, que é o maior desafio, dentro da igreja de Deus, em todas as áreas onde Deus nos colocar. Então, queridos, qual é a nossa posição em Cristo? O apóstolo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque somos cooperadores de Deus, diáconos, servos, e vocês são lavoura de Deus e edifícios de Deus. Aqui Paulo usa para a igreja duas metáforas, lavoura e edifício, mas ele foca mais na metáfora do edifício, que é igual a templo. Vocês são o templo de Deus, Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o santuário de Deus.
É como ele fala aqui em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, ele estava tentando lembrar os coríntios tudo que eles aprenderam com o próprio apóstolo e depois com o Apolo, que foi aquele que ficou regando, né, fora as demais lideranças internas. Então era uma tentativa de fazer com que os coríntios caíssem neles e vissem qual estilo de vida eles haviam adotado. Então, assim, o Senhor está julgando, ele nos julga, ele julga os obreiros e julga cada um de nós, com certeza, queridos. E o apóstolo Paulo continua: segundo a graça de Deus que me foi dada, e essa graça aqui, a gente sabe que tem a graça salvadora e a graça ministradora. Né? O apóstolo já tinha alcançado a graça salvadora, Deus o salvou. E agora ele estava ministrando a igreja de Cristo. Ele fala assim: segundo a graça, né, ministradora que Deus me deu, eu lancei o fundamento como prudente, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então aqui ele está colocando aqui, veja bem, ele lançou o fundamento, Apolo ficou ali, tá? Mas ele fala aqui em outro, que outro edifica sobre ele. Esse outro provavelmente, não se tem certeza, seria o que ele menciona em 2 Coríntios, quando ele escreve a segunda carta, né, aos Coríntios, onde ele fala assim que ele direciona a palavra para o que ele chama de comerciantes da palavra, os que mercadejam a palavra de Deus, comerciantes da fé. Então, assim, por isso a igreja, ninguém sabe realmente até que ponto Apolo, né, teve uma influência forte na igreja. O fato é que a igreja não estava caminhando na sã doutrina. E ele fala: olha, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, é o fundamento, é a pedra angular, é a pedra de base. Sobre, né, em cima, sobre desta pedra, deste fundamento, é que a igreja vai sendo edificada, o santuário vai sendo edificado. Então, assim, o que estava acontecendo em Corinto não era a edificação do corpo de Cristo, de fato, da igreja, era outra coisa que estava acontecendo ali. Eles estavam vivendo uma vida totalmente longe dos oráculos que eles receberam, dos mandamentos, das prescrições recebidas. Então, veja bem, queridos, era alguma coisa tipo, fazendo um paralelo para hoje, tipo o que a gente pode chamar de seita, né, com um nome, uma placa de cristianismo, mas era uma espécie de seitonoye, de mormons, enfim. Mas aquela não representava a igreja verdadeira de Cristo. O apóstolo continua: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, aí ele começa a falar uma série de materiais com que os construtores, os edificadores, podem construir a igreja. Podem construir com ouro, prata, pedras preciosas. Esses 3 elementos, eles são não perecíveis, são duradouros, permanentes. Ele cita também outros 3 que são perecíveis: madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um. Então, nós, irmãos, como igreja de Cristo, nós estamos sim edificando. Veja bem,
o Senhor chamou uns para apóstolos. A gente sabe que o apostolado terminou com os 13 apóstolos, né? O 13º foi o apóstolo Paulo. Mas o Senhor chamou para reger a igreja dele, para administrar a igreja dele, chamou pastores, mestres, evangelistas, profetas. Ele chamou essas pessoas, nos chamou. Na verdade, como falei ainda há pouco, a igreja é o sacerdócio universal de Cristo, da igreja, somos nós, né? São os santos, cada membro do corpo de Cristo. Então ele diz aqui, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Esse dia aqui é o dia do juízo. No dia do juízo nós vamos conhecer qual foi a qualidade, né, do material que nós utilizamos na obra do Senhor. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então, o juízo será com fogo, né? Revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, próprio fogo o provará. Nós estamos passando, querido, pelo fogo, pelo crivo de Deus. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou sobre Cristo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, madeira, palha, feno, sofrerá a pessoa sofrerá dano. Eu, você, pastores, enfim, todos aqueles que se consideram cristãos. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, há diversas interpretações aqui, né? Mas uma das que a gente se afeiçoa é aquela que diz que é o crente, esse aqui é o crente fraco, né? Vocês lembram da lição passada? As categorias para o apóstolo Paulo, crentes fortes e fracos, né? Ambos sinceros, mas uns mais fortes, mais convictos, outros mais fracos, né? Se esse aqui que ele se refere, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, se ele for um crente fraco, mais sincero, né, ele será salvo. Agora ele vai perder toda a obra dele será perdida. Eu acho meio arriscado, né, porque essa posição é uma posição interessante, mas ao mesmo tempo o Senhor fala que pelos nossos frutos, né, nós seríamos conhecidos pelos nossos próprios frutos. Então é melhor não arriscar, irmãos. É melhor realmente que nós peguemos materiais não perecíveis, como ouro, prata, ferro, né, pedras preciosas, e edifiquemos com qualidade a obra de Deus. O apóstolo continua, não sabeis que sois santuário de Deus, ou seja, a igreja, ele estava falando para a igreja de Corinto, que vocês, igreja de Corinto, que vocês, igreja da missão integral, vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, habita na igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então aqui nós vemos que dependendo Deus é justo, queridos, e dependendo da maneira como nós estivermos fazendo a obra dele agora, aqui, não importa se a gente tem 6 meses de convertido, né, 1 ano, 5 anos, veja bem, qual é a obra, qual é o meu dom, aonde eu colaboro no corpo de Cristo, como eu colaboro. O Senhor fala em recompensa, em galardão. Então ele vai verificar a qualidade do nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas cristãos, sentem ressentidos por não terem reconhecimento humano. Mas, queridos, vamos esquecer reconhecimento humano. O grande apóstolo Paulo, que foi o apóstolo
o grande evangelista, o grande pastor, um homem de Deus, um homem que por meio da vida dele, Deus levou o evangelho aos gentios, aos outros povos, ao mundo de então conhecido. O apóstolo Paulo entregou toda a vida. E o que ele recebia da igreja de Corinto? Reconhecimento? Sim, não. Pelo contrário, entendeu? Havia muita crítica, assim como também a igreja de Roma. E ele era tratado assim, pelos judeus nem se fala, foi perseguido todo o tempo pelos judaizantes. Ele chegava num lugar, evangelizava, pregava o evangelho de Cristo, os judaizantes chegavam atrás e tentavam desfazer, ou junto com ele mesmo. A vida do apóstolo foi uma vida de luta, realmente. Então, não espere reconhecimento humano, não. Tenha plena consciência, né, diante de Deus, que você está fazendo o melhor que você pode para Ele. Agora, o contrário é verdade também, irmãos. O Senhor sabe se nós estamos fazendo a obra dEle relaxadamente, né? De qualquer jeito. Não pode. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Nós temos que ter bem em mente que o fundamento da nossa construção, daquilo que a gente está fazendo para a igreja, na igreja, é Cristo. Isso é fundamental. E que vai ser revelada a qualidade dessa obra pelo rigor do fogo, rigor do teste, que será o fogo. Então, nós temos um resultado aí final desse teste no dia do juízo. Ou nós seremos aprovados e receberemos galardões, ou nós seremos reprovados nesse quesito de, veja bem, reprovados não em relação à nossa salvação, mas no sentido de que nós não fizemos a obra que foi feita, foi de madeira, palha e feno, não serviu para nada. Toda a obra foi perdida. Então esse vai ser reprovado, queridos, e não receberá nenhum tipo de galardão. O apóstolo continua dizendo, não se engane a si mesmo. Já falei para vocês que várias vezes nessas cartas ele diz, olha, cuidado com o auto-engano. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo, e era a grande problemática dos coríntios também, é que eles estavam muito envolvidos com a sabedoria humana daquela época, com a filosofia grega, com o fascínio que os grandes oradores exerciam sobre eles. Então ele diz aqui, o apóstolo, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são pensamentos vãos. Ou seja, não dão em nada, são pensamentos, elucubrações, né? Premissas, né? Que uma hora é válida, daqui a pouco não é válida mais, outra premissa vem e derruba aquela. Então são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, ou seja, porque tudo é vosso. Ou seja, ele está dizendo assim, seja eu, Paulo, seja o Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, não se preocupem com aquilo que vocês estão plantando, né? Plantem de acordo com a força que Deus dá para vocês e de acordo também com os frutos, né? De acordo com os dons e talentos que o Senhor vai estar dando para vocês. E vocês verão com certeza os frutos. Nós concluímos, queridos, ressaltando esse contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus somente o homem espiritual, o homem que foi alcançado pelo poder do Espírito Santo, pode compreender, pode ter essa sabedoria, pode viver de acordo com a sabedoria que ele recebe de Deus.
A sabedoria de Deus envolve todo o conselho de Deus, todo o Evangelho, toda a boa nova, todas a vontade de Deus para a nossa vida. Então, essa vontade só pode ser compreendida pelo homem espiritual, por aquele homem que já nasceu de novo. Isso não depende do homem. A salvação, ela é obra de Deus, é de graça, né? Ela não depende do homem. Ninguém pode se salvar por si mesmo, porque quer ser salvo. Mesmo porque a nossa natureza adâmica, aquela natureza caída, né? Ela rejeita a Deus. Então só uma intervenção de Deus, do próprio Espírito Santo, pode nos levar a Cristo. E o próprio Senhor Jesus falou, né? Eu não vou perder nenhum daqueles que o Pai enviou para mim. Eu vou guardá-los e guardá-los até o fim. Então, o homem espiritual, esse que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, ele terá, assim, a sabedoria que vem de Deus. E aí independe de classe social, de nível de escolaridade, independe, queridos, de cor, de sexo, de raça. É o poder do Espírito em ação. Claro que nós temos que acrescentar aqui que, por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem letrado, estudioso da Torá, dos profetas, da lei, um fariseu, um profundo conhecedor das Escrituras. Então a gente vê, né, que a maior contribuição no Novo Testamento foi do apóstolo Paulo. Então o Espírito Santo de Deus usa isso. Então nós precisamos nos aprofundar, se nós quisermos conhecer mais o nosso Deus, com o poder do Espírito Santo. Não será nunca na força do nosso braço, pelo simples conhecimento, nós podemos nos afadigar tentando acumular conhecimento, mas se não houver o poder transformador do Espírito Santo na nossa vida, esse conhecimento todo, ele não significa absolutamente nada em termos de mudança de mente, né? A metanoia, a mudança de mentalidade, né? Daquele velho, abandonar as coisas que para trás ficam do velho homem e seguir avante com as coisas do novo homem, do homem espiritual. A sabedoria do mundo é o homem natural, né? Ela equivale ao o homem natural, ele só entende as coisas desta vida. A cruz de Cristo foi loucura para o mundo e é loucura para o mundo até hoje. É loucura, é motivo de chacotas. Eles não entendem, porque o homem natural, eles jamais podem compreender as coisas de Deus, porque elas se explicam de uma forma sobrenatural. A cruz de Cristo também foi um escândalo para os judeus. Como é que o Messias, o rei, né, de Israel, o salvador de Israel, ele poderia estar pendurado num símbolo de maldição que era a cruz? Então eles não entenderam, apesar de todo o conhecimento dos rabinos, dos mestres da época, fariseus, saduceus, doutores, escribas, doutores da lei, mas eles não conseguiram entender que naquela cruz estava o Messias anunciado pelos profetas. Nós temos aqui algumas aplicações. Nós podemos até ver que os coríntios começaram bem. Eles tiveram o privilégio ali de terem no começo da vida deles o apóstolo Paulo. Ali passou 1 ano e 6 meses. Aliás, foi a igreja em que ele passou mais tempo. E ali ele plantou essa igreja em Corinto, fundou a igreja, os alimentou por 1 ano e 6 meses em todo o conselho de Deus que no momento eles poderiam suportar, e seguiu a sua jornada missionária. Mas aí aconteceu que todos nós temos um começo, os coríntios tiveram, nós temos uma história de vida como eles também tiveram, e teremos um término, queridos, né? Então nós temos que fazer uma avaliação assim da nossa história de vida, porque não adianta nós termos um bom começo
e termos uma história de vida incompatível com os ensinamentos bíblicos, com a vontade de Deus. Seria um auto-engano. Então vamos avaliar isso na nossa vida, valorizar o ensinamento apostólico. Foi isso que a igreja primitiva valorizou. Lucas escreve, né? A primeira coisa que Lucas destaca em relação à igreja primitiva é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam, eles continuaram, eles permaneceram. Eles não mudaram, eles não acrescentaram, eles não subtraíram. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É claro que, como naquela época e em todo o tempo, as novidades sempre aparecem. Muitas novidades. Muitas novidades. Nós já vimos no século XX, século XXI e durante todos os séculos. Mas eles tinham, né, a igreja primitiva tinha um foco bem definido. Eles queriam saber, através dos apóstolos, o que o Senhor Jesus, né, tinha ensinado, qual o novo mandamento, as boas novas do Evangelho. E uma coisa interessante, o terceiro ponto, né, é uma igreja cheia do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito aqui significa ter poder, sim. Poder ao abrir a boca, poder ao evangelizar alguém. Irmãos, o maior milagre desta vida é a conversão de uma pessoa. É a mudança de rota de uma pessoa. É o que acontece, uma transformação de mente. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. Outra aplicação para a nossa vida, e a gente vê muito bem isso na igreja primitiva, e a gente não está conseguindo ver isso na igreja em Corinto, é a comunhão e a ajuda mútua. Pelo contrário, a palavra de Deus registra que eles, na festa do amor, na festa ágape, a festa do amor, que era justamente na ceia, havia desunião entre eles. Uns não esperavam por outros. Os ricos ficavam de um lado, os pobres desse aqui. Faltava comida para os pobres. Enfim, não havia a comunhão, né? E a gente sabe que a palavra comunhão, ela significa que nós temos alguma coisa, coisas em comum. E essa ajuda mútua, a gente percebe que também os coríntios estavam realmente devendo nesse sentido, porque eles foram advertidos em relação à ajuda missionária. Hoje, né, os dízimos, as ofertas, eles falharam gravemente com o apóstolo Paulo. Prova é que o apóstolo Paulo, estando ali em Corinto, ele precisou trabalhar, como nós já falamos, né? E aí, roubando tempo, diminuindo o tempo, ele poderia estar proclamando o Evangelho. E ele ali na igreja, para vergonha dos coríntios, irmãos, ali na igreja de Corinto, ele recebeu ajuda de outra igreja, de igrejas de fora, para não ser pesado aos coríntios. Então vamos nos ver nesse sentido aqui, queridos. O adjetivo koinônico significa generoso, né? Comunhão, koinonia, estar em comum acordo, ter generosidade no coração. E a palavra de Deus diz em Atos que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. Então a gente sabe que isso aqui foi uma prática na igreja primitiva, e não foi uma prática de todos, foi uma prática apenas quando havia necessidade. Prova é que a palavra diz que eles se reuniam de casa em casa. Então nem todas as casas foram vendidas. O critério que eles adotaram ali realmente com certeza foram dirigidos pelo Santo Espírito de Deus. Então há um equilíbrio nessas questões. E nesse momento aqui, eu acho um momento muito oportuno para tocar nesse assunto, querido,
queridos, é como a igreja tem assistido, né, nossos irmãos em Cristo, a família de Deus, na aflição que essa pandemia tem trazido para todos nós. Nós precisamos olhar para os lados. Nós precisamos, é ordem bíblica, queridos, é ordem bíblica. E repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. Nós precisamos, não apenas chegar ao meu ouvido, eu prontamente, não. Procure saber o estado das pessoas. Procure saber do que as pessoas estão precisando. As pessoas que a gente se congrega junto ali. Procure fazer essa investigação, queridos, para poder aplicar a palavra de Deus nesse momento. E finalizando, nós temos uma aplicação para hoje, né? Que Deus, irmãos, Ele vai pedir conta daquilo que nós fizemos na nossa igreja. De que maneira essa verdade nos impacta? Quão cuidadoso nós temos sido com nossas atitudes e serviços em relação à nossa igreja local. Façamos uma autoavaliação em seguida, oremos pedindo ao Senhor que nos ajude a ser autênticos e zelosos no exercício do serviço cristão. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu espero que com esse ensinamento, né, o capítulo 5 termina, a lição de número 5 termina aqui, e eu espero que isso traga bênção para a sua vida, de todo o meu coração. Que Deus esteja conosco, que Deus esteja com a sua igreja, em Belém, no Brasil e em toda a face da terra. Amém. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD.